Muito bom dia a todos, tudo bem com você? Tá bom o microfone, galera? Tá interessante? Tá boa a qualidade do bagulho? Que bom mesmo, hein? Já... Eu não quero ver ninguém reclamando que eu não postei vídeo. Até porque todo mundo se importa muito. A internet brasileira está parada porque eu não postei vídeo. Parou a internet, parou, todo mundo me ligando, assim, loucura, loucura. Brincadeiras à parte. Hoje eu quero falar de uma coisa que faz tempo que eu tô aí prometendo que eu vou falar, mas não falei ainda, que é sobre a minha viagem missionária. Eita glória, glória a Deus, gente, maravilhoso, bom demais. Eu nunca vou cansar de falar deste tema, falar deste tempo. Então hoje iremos falar sobre a viagem missionária que eu fiz para a Grécia. Esse vídeo é como se fosse uma continuação do vídeo que eu fiz sobre o Greenhouse, porque nós tivemos o Greenhouse lá na farm. Se você não viu o vídeo do Greenhouse, assiste aí, tá o aqui, o aqui. E depois nós nos dividimos em vários times para ir para vários lugares. E um desses times foi para a Grécia e eu estava lá também. Olha só, coisa boa. Então, o que que é interessante a gente falar sobre a viagem missionária? E antes disso aí, deixa o like aí, compartilha, comenta essas paradas. E também se quiser também, né? Sempre falo se quiser. Se não quiser também, eu não quero nem saber também. Se não quiser, não vê. Não assiste, sai agora. Se não quiser, sai agora. Vai embora agora. Dito isso, gente, a viagem missionária é algo que muda a nossa vida por completo, assim. E para mim, não só a viagem missionária em si, como foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional de avião, foi a primeira vez que eu, tipo, saí do Brasil de avião. O máximo que eu tinha ido tinha sido aqui na Argentina, no Uruguai, de carro. E então, tipo assim, ir pra Europa, eu pude passar 15 dias na Europa, passei por Madrid, fui depois pra Grécia, depois voltei e fiquei em Portugal. Então, assim, pô, muito chique, tá ligado? Pô, elevou o nível da vida total. Mas eu vou falar mais especificamente sobre a viagem missionária. Mas só pra vocês entenderem, o roteiro foi esse. Eu saí do Brasil, tive uma escala em Madrid, que eu fiquei, tipo, 12 horas em Madrid, então eu consegui, tipo, sair uma tarde lá e dar uma passeada pela cidade. Depois eu fui pra Grécia, fiquei 10 dias lá, voltei e fui pra Portugal e fiquei mais alguns dias lá, e no total deu 15 dias. Deu 4 dias em Portugal, um dia em Madrid, um dia de transporte, 10 dias lá, entendeu? Fez a conta. Pá, beleza. Então, gente, vamos lá, vamos falar da viagem missionária. Só queria fazer um parêntese aqui, que eu fiquei 5 minutos falando, eu vi que não tava gravando agora. Então eu tô bem feliz, tá ligado? Eu tô alegre demais. Pô, eu tô assim, ó. Assim, ó. Nossa, estonteante, eu estou muito feliz. Só Deus mesmo, ó. Paciência, paciência, paciência. É fruto do espírito, hein? Paciência é fruto do espírito. Vamos falar sobre o fruto do espírito aí, hein? Mas, gente, falando especificamente sobre a viagem missionária, começando a dizer assim que não só a viagem para Grécia em si, né, mas ir para Europa, poder estar em outro lugar do mundo, foi a minha primeira viagem internacional de avião. Então, assim, pô, 9 horas de voo até Madrid, depois mais 3 horas de voo até Atenas, né, e depois essa volta toda. Isso abre muito a nossa mente, assim. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é que uma mente expandida não volta ao tamanho original. Então, cara, enxergar o mundo, entender como o mundo é maior do que a gente imagina, e como tem gente diferente, como tem culturas diferentes, isso assim realmente abre a nossa cabeça para enxergar o mundo de uma outra forma, assim. Acho que eu falei assim para algumas pessoas que é como se eu estivesse enxergando agora o mundo com outras lentes, sabe? Então, poder ir para lá, poder estar na Europa, poder conhecer gente de vários países. Pensa, vou colocar um mapa aí. Pensa que a Grécia ela está no meio entre a Ásia e a Europa, né? Então, ela está como se fosse no meio de tudo. Entre até Oriente Médio, África, ela está no meio de todo mundo. Então, tem gente do mundo inteiro na Grécia. A gente falou com gente de mais de 30 países diferentes. E isso foi assim sensacional, assim, essa experiência de conhecer gente de tantos lugares diferentes, né? Uma coisa que eu acho que é muito legal de falar é que realmente o nosso coração ele fica um pouquinho lá, sabe? E também fica um pouquinho da Grécia, do país que a gente for no nosso coração. Acho que essa é uma essência da viagem missionária, que é a gente disponibilizar o nosso coração para entender qual é o coração do Senhor em relação àquela nação, né? De qual é o coração de Deus em relação àquele povo.
E quando a gente faz isso, a gente, tipo, nos coloca à disposição e pergunta, Senhor, qual é o teu coração sobre esse lugar? O Senhor realmente coloca, assim, um pouquinho daquele lugar no nosso coração, sabe? Então, eu realmente vejo isso, assim, é como se tivesse ficado um pouquinho de mim lá e tivesse ficado um pouquinho da Grécia no meu coração. E isso é lindo, assim, não acho sinceramente que eu vou voltar pra lá e morar lá como um missionário lá e tal, mas com certeza eu vou querer acompanhar e continuar acompanhando o que Deus está fazendo lá, porque Deus tem planos muito grandes para aquela nação e é muito e nos constrange no nosso coração ver o quanto que o Senhor ama aquele lugar, mesmo com toda a história de idolatria, todo mundo sabe, mitologia grega e tudo mais. A gente vê Paulo quando ele chegou na Grécia como ele foi recebido, né? Então, mesmo assim, o Senhor ama aquele país, né? A palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, eu vejo isso, assim, a gente viu isso sobre aquela nação. Realmente, o Senhor amando aquele lugar de uma forma que pra gente nem faz sentido, sabe? É legal também entender sobre a cultura, né? Acho que isso é uma coisa muito interessante de ver o que, de poder se conectar com as pessoas, né? Se conectar com a igreja local, se conectar com a cultura, entender a história do lugar, entender por que que o país é do jeito que é, por que que as pessoas agem do jeito que agem. E, enfim, isso é muito lindo, assim, entendendo, indo um pouco mais a fundo da cultura, né? A gente é uma cultura muito fechada, gente, pro evangelho, sabe? Uma cultura muito fechada para Jesus como um todo, porque pensa que hoje lá 98% basicamente da população se diz ortodoxa. E ortodoxo é como se fosse católico. É um pouco, eu diria assim, um pouco pior, porque o catolicismo até, ele, dependendo da vertente, assim, ele é um pouco mais tranquilo, mas o ortodoxismo ele é muito religioso. Então a religiosidade ela é muito forte, assim. E isso afasta as pessoas de um relacionamento genuíno com Deus. Né? Então a gente percebia as pessoas entendendo Deus como muito longe e a igreja realmente se tornando algo só cultural, né? Tipo, só cultural, a gente vê isso muito no Brasil também. Né? E, tipo assim, ah, não, eu vou lá, mas não, eu sou não praticante. Tipo, qual que é o sentido, mano? Você diz que você crê em Jesus, você não pratica isso. Tipo, não faz sentido, então deveria existir alguém que é, por exemplo, um evangélico não praticante. Mas enfim, lá eles são ortodoxos. E a igreja ortodoxa é muito forte, né? Mas virou uma parada cultural. Então a gente vê pessoas que se dizem ortodoxas desde nascença, mas que nunca abriram a Bíblia na vida, por exemplo. Né? Que nunca oraram na vida, por exemplo. Então que são muito distantes de Deus. E isso foi uma coisa que nos marcou muito, assim. Então, é uma cultura muito, muito fechada. As pessoas são muito fechadas para o evangelho. Então, exemplo, assim, nível de fechado, as pessoas negando oração, né? Várias vezes aconteceu de a gente dar uma palavra de conhecimento, então, tipo, vir com algo sobrenatural da parte de Deus, sobre algo que a pessoa tinha passado ou estava passando, fazia sentido para a pessoa e a pessoa negava a oração. Tipo, nesse nível, assim, mesmo com o sobrenatural, as pessoas negavam a oração. Isso nos marcou muito, assim, essa parada de, tipo, meu Deus, como as pessoas podem ser tão fechadas. Mas mesmo assim, nesse contexto, mesmo nessa realidade, a gente viu muitas curas, a gente viu muitas salvações, as pessoas sendo encontradas por Jesus nas ruas, na igreja local onde a gente ministrou. Então foi realmente algo muito lindo, assim, de ver o que, que o Senhor fez e de ver o coração, realmente, como eu falei, do Senhor sobre aquela nação, né? Algo assim que pelo menos me marcou e nos marcou, assim, a gente falando com todo mundo da equipe, né, do time que foi. Isso é um parênteses também, a gente virou uma família, vira todo mundo amigo. Foi sensacional, assim, tipo, a gente ganhou irmãos mesmo. Eu ganhei irmãos e amigos que com certeza vão ser pra vida inteira. Algo que nos marcou muito e que meio que deixa as pessoas assustadas, todo mundo que eu falei isso ficou assustado, é que a gente sempre tem uma visão de que, tipo, ah, não, a Europa só é um pouco mais fria, né? Não tem perseguição. Mas lá na Grécia, apesar de ser um país muito aberto, né? As pessoas chamam a Grécia de Brasil da Europa. Eles são realmente abertos, eles são muito queridos, mas quando você fala de Jesus, eles se fecham completamente. E uma coisa interessante de as pessoas saberem é o seguinte: primeiro que os evangélicos lá, tipo, quem prega o evangelho assim, é visto como herege. Então, a igreja local que a gente estava servindo lá, a pastora nos disse: olha, a igreja ela é legal, tipo, perante a lei, só que ela é vista como herege. Tipo assim, você é herege, você pode fazer o que você quiser aí, mas você é herege, né? E oficialmente, assim, você é um herege. E também uma outra coisa muito louca que a gente não sabia é que se você pregar o evangelho para uma pessoa menor de 18 anos sem autorização dos pais, você pode ser preso. Se a pessoa te denunciar, você pode ser preso, porque é como se você estivesse impondo algo para alguém e tudo mais. Então isso foi muito louco, assim. Ela contou histórias de missionários que ficaram presos lá por estarem pregando em escolas e tudo mais. Ela mesma tinha uma escola antes lá em Atenas.
e a escola foi fechada pelo governo. Então, assim, de ver essa perseguição, de ver, tipo, esse risco realmente pelo evangelho, isso nos marcou, sabe? De ver, cara, a gente tá aqui pregando, correndo riscos, tipo, de verdade, não é risco de ser, ai, vamos nos expulsar daqui, não, tipo, riscos de verdade com a lei, de poder ter problema com a polícia, e a gente tá aqui pregando, orando pelas pessoas, e isso nos levou todos nós a uma reflexão lá de tipo, cara, como a gente não aproveita a liberdade que a gente tem no Brasil, sabe? A gente tem uma liberdade tão grande de pregar o evangelho, tipo, o máximo que vai acontecer é as pessoas te dar um tapa na cara ou te empurrar, ou sei lá, rir da sua cara, cuspir em você. O máximo que vai acontecer é isso quando você falar de Jesus, né? E a gente não fala, mas lá é uma realidade. Em outros países também a gente teve contato com pessoas de países realmente perseguidos. E as pessoas falam de Cristo, cara. As pessoas falam do que Jesus tem feito na vida delas. As pessoas pregam o evangelho, tipo, realmente correndo risco de vida. E isso nos marcou muito. Então, com certeza, a gente voltou, todos nós voltamos com uma ousadia que a gente não tinha antes, sabe? E com uma parada, tipo, cara, mano, se eu não vou pregar aqui por quê, mano? Vou pregar assim, é isso aí, entendeu? E eu vou pregar e, tipo, se não gostou, amém, aleluia. Tipo assim, meu, não gostou, faz parte, né? O que que eu posso fazer? Então, foi realmente muito, muito legal. E assim, o país é lindo, né, gente? A Grécia é sensacional, a Europa é demais. Vou deixar umas fotos rodando aí pra vocês. A Grécia, assim, marcou meu coração. Com certeza eu vou voltar pra lá, né, pra conhecer mais aquele país. A gente tem a oportunidade de estar em lugares bíblicos que muitas coisas da Bíblia aconteceram. Então, a gente teve a oportunidade de estar nos lugares onde Paulo pregou. A gente teve a oportunidade de estar em Corinto, pregando, sabe, primeira Coríntios, segunda Coríntios. Então, eu tava lá na cidade lá, entendeu? Doideira, doideira. Subiu pra cabeça já, gente, subiu pra cabeça. Agora, toda vez que o pastor for pregar, a não ser que primeira Coríntios fala, o que que você quer saber? Pode perguntar pra mim, eu já fui lá. Pergunta pra mim, o que que você quer? O que que você quer saber? Fala, pode perguntar, pergunta pra mim que eu fui lá, eu fui lá, eu tenho foto lá, você quer ver? Você quer saber? Mas brincadeiras à parte, foi muito louco, assim, cara. E nesses lugares, a Bíblia toma forma, veio tipo, meu Deus, isso daqui aconteceu aqui, meu Deus, Paulo disse isso aqui, que loucura. É muito louco. Então, gente, fazendo uma condensação de tudo assim, se você é cristão, faça uma viagem missionária. Faça uma viagem missionária na sua vida, sabe? Ore para o Senhor e peça uma oportunidade de estar numa viagem missionária. Assim, o Senhor supriu com recursos de uma forma que eu nunca imaginei antes, né? O Senhor me deu conexões, o Senhor me deu amigos no mundo inteiro. Hoje, literalmente, eu tenho lugares para ficar em vários lugares do mundo, tipo na Europa, na África, nos Estados Unidos, em vários lugares. E isso é sensacional. Tipo assim, isso é surreal, né? O Senhor realmente ele expande a nossa mente de uma forma que eu não imaginava que era possível e é sensacional ver o que o Senhor está fazendo no mundo. Enfim, incrível, incrível, incrível. Faça uma viagem missionária se você tiver oportunidade, faça, 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 com certeza. E um último recado para quem é cristão, não faça da viagem missionária um evento, né? Que nossa vida possa ser missionária, né? E o ID que Jesus nos dá é um estilo de vida, não é um evento, não é uma viagem missionária uma vez por ano, mas é para que nós vivamos isso dia após dia, semana após semana, né? Não só nos eventos, mas a todo momento, né? Para que nós possamos estar sempre compartilhando o que Jesus está fazendo na nossa vida. E, cara, quando a gente anda com Jesus, velho, sempre tem coisas novas acontecendo, a gente sabe. Então, que a gente esteja sempre compartilhando aquilo que ele está fazendo na nossa vida. Enfim, espero que você tenha ficado com vontade de fazer uma viagem missionária. Se você não ficou, desculpa, não sou o melhor orador de todos. Se você ficou, vai orar, né? Vai orar. E é isso, gente. Se você quiser me seguir no Instagram, tá aí na descrição é o Instagram. Dá like aí, compartilha. Deus abençoe você. Espero que esses vídeos estejam abençoando a vida de alguém. E se você quiser algum tema específico, fala aí, né? Eu não sou referência de nada, mas eu posso falar minha opinião. Minha opinião é livre. E eu posso falar um pouquinho da Bíblia também, que eu sei um pouquinho. Pouco eu não sei, não sei quase nada. Eu sou um crente iniciante, mas a gente vai chegar lá. Tá bom, galera? É nóis. Um beijo a todos. Valeu, se cuide.